Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de ciências. Sou a professora Silvia. Então, hoje iremos abordar um assunto muito interessante também, que é matéria e energia. Coloquei para vocês aí um tópicozinho relacionado ao assunto já, certo? Nunca paramos para olhar ao nosso redor e ver quantos tipos de material é possível identificar, como, por exemplo, os naturais e os sintéticos. Quando falo em materiais naturais, são relacionados à própria natureza, que vem da natureza. Já os sintéticos são materiais onde qual o homem faz e se renova com o passar do tempo. Matéria e misturas. A matéria pode ser definida como sendo tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ela é formada por pequenas partículas, designadas átomos, e esses podem se unir de várias maneiras, formando as moléculas. A matéria pode se agrupar através dos átomos e formar os mais variados produtos que se classificam em substâncias e misturas. Vamos conhecer agora um pouco sobre substâncias e misturas. As substâncias se dividem em dois tipos, de acordo com suas composições. São substâncias simples e substâncias compostas. As simples, essas apresentam apenas um elemento, ou seja, apenas um tipo de átomo, que pode estar agrupado em moléculas ou isolado. Coloquei dois exemplos para vocês aí de substâncias simples, que são os gases hidrogênio e hélio. Já as substâncias compostas, também chamadas de compostos, essas substâncias são formadas por mais de um elemento químico, como por exemplo a água e o gás carbônico. Propriedades específicas da matéria. Existem propriedades que são características de algumas matérias, como por exemplo o ouro, que apresenta propriedades que o ferro não possui. O ferro apresenta propriedades que a água não tem. Já a água apresenta propriedades não encontradas no oxigênio, e assim por diante. Então, vai se comparando uma com a outra. Isso ocorre porque as substâncias ouro, ferro, água e oxigênio são diferentes entre si, cada uma com sua composição. Propriedades específicas. As propriedades específicas nos permitem distinguir uma substância da outra. Coloquei três situações aí. Propriedades físicas, que é relacionada ao ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Propriedades organolepéticas, que são as propriedades percebidas pelos sentidos, como o odor, o sabor, a cor, o brilho, entre outras. E as propriedades químicas, que são aquelas reações químicas, quando envolvem misturas. Coloquei para vocês aí uma situação relacionada à cor, para vocês compararem aí. Diferentes materiais apresentam diferentes cores, não é verdade? A barra de ouro, ela tem uma coloração como amarelada. A moeda de prata já tem outra coloração diferente da barra de ouro, que é uma coloração prateada. A dureza, ela é definida pela resistência que a superfície oferece quando riscada por um outro material. A substância mais dura que se conhece é o diamante, usado para cortar e riscar materiais como o vidro. Eu coloquei um exemplo aí bem típico mesmo da gente, relacionado à escola, que é o quadro e o giz. O quadro é mais duro que o giz. Ele risca o giz, que é desgastado. Aí é uma situação de dureza. Outra situação de brilho. É a propriedade que faz com que os corpos reflitam a luz de modo diferente. Coloquei duas situações aí, dois exemplos. O diamante e o ferro, que tem o brilho. Misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Exemplos de misturas homogêneas. As águas salgadas, o ar apresenta uma única fase. A água do mar contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais. O ar é uma mistura de nitrogênio e oxigênio que apresenta aspecto homogêneo. Já os exemplos de mistura heterogêneas, como a água e o óleo, granito,
A água e o óleo não se misturam, todo mundo sabe disso. Sendo assim, é um sistema que apresenta duas fases. E cada um é composto por uma substância diferente. O granito é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea de quartzo, feldespato e mica. Podemos ver pela diferença de cor de cada uma delas, as pedras, né? Ligas. O que é liga? Uma liga ou liga metálica é uma substância feita de dois ou mais metais, ou de um metal e materiais não metálicos. É uma mistura, na verdade, para criar uma liga. Os ingredientes que vão entrar em sua composição são derretidos e estão fundidos. Quando a mistura esfria, ela endurece. Com certeza, acho que vocês já viram vários exemplos de quando vão derreter um metal, que quando ele é colocado em outro local, ele fica duro, ele endurece. Então, as ligas geralmente são mais úteis que os metais puros. Ligas metálicas. As ligas metálicas são materiais de propriedades semelhantes às dos metais e que contêm pelo menos um metal em sua composição. Há ligas formadas somente de metais, já outras formadas de metais e semimetais, como o boro, silício, arsênio, antimônio, e de metais e não metais, como o carbono e o fósforo. Coloquei para vocês aí alguns também, uma imagem representando os tipos de metais. Um bem conhecido, o bronze, né? O alumínio, que é bem conhecido nas panelas, entre outros. E por fim, a atividade. Coloquei para vocês uma atividade aí, onde vocês vão observar a imagem e responder a questão número 1, A, B e C. Temos também as questões do 2 até o 6, que vocês vão responder de acordo com o assunto que eu acabei de passar para vocês. Está tudo no assunto. Vocês prestem bastante atenção nos slides para poder responder a atividade, certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Bons estudos para todos!